Estamos de volta. Estamos de volta, Newton. Como que você tá? Beleza, cara. E você? Tudo jóia? E aí? Estamos aqui para mais um episódio. Com quem hoje? Cara, hoje é uma honra especial para mim. Eu Por falei quê? com você isso hoje mais cedo. Eu vou dizer para você que esse cara que tá sentado ali, top 3, assim, homens de influência na minha vida. Então, assim, é uma honra muito grande ter você aqui, Pastor Rosevart Souza. Prazer, alegria e já tomo também uma certa, né, sim, carga de responsabilidade, né? Com certeza. Hoje um pai, né? Quando você era pastor ou estava envolvido na vida dele, era só um menino. Hoje já é um pai de duas meninas. Porque você falou top 3. Top 3. Então... Não, assim, vamos tirar Jesus da equação, né? Não, já entendi. De seres humanos. Exato, de seres humanos. Mas assim, eu falo com toda a seriedade que o que eu já vi e aprendi com o Senhor foi de muito proveito para minha vida. Eu creio que sou o homem que sou hoje, o pai que sou hoje, devo muito ao Senhor. Então, é uma honra muito grande ter o Senhor aqui. É uma grande alegria estar aqui. Chora não, Newton. Cara, tô... Chora. Não, tô chorando, não. E pastor, eu ouvi já muito falar de você, né, em termos de conhecimento. Nós fizemos um estudo na nossa igreja esse ano sobre as cartas paulinas, certo. E seu nome ficava aparecendo sempre, né, a gente estudando sobre Paulo, que tem várias coisas polêmicas ali. E eu falei, Newton, a gente tem que dar um jeito de trazer esse homem pra cá, ué. A galera precisa ouvir um pouquinho da Bíblia. Eu acredito que quando você tem um conhecimento vasto da Bíblia, você consegue aplicar ela melhor em situações do dia a dia. Uhum. Então, mas obviamente antes da gente chegar nesse ponto, eu quero que o senhor me fale um pouquinho da sua jornada, pastor, porque hoje você tem esse conhecimento, você já tem anos e anos, mais de 2 décadas de pastorado. Foi sempre assim? Você já cresceu dentro da igreja? Já veio de uma família cristã? Na realidade sim, a gente já vem de uma família que é evangélica, né? Uhum. Tanto que quando eu fui ordenado a pastor, voltando lá há alguns anos atrás já, foi na igreja que o meu tio, irmão de meu pai, era pastor, mas não fui ordenado por ser sobrinho dele, mas porque era uma igreja batista, lá em Anápolis, Goiás, e a igreja falou, não, vamos trazê-lo para o pastorado também, porque ele pode ajudar aqui muito, e já sempre voltado para a área do ensino. Uhum. Sempre. Então eu fiz seminários, quando eu comecei a estudar e falar assim, eu estou interessado em estudar a Bíblia, eu tinha o quê? 15, 16 anos de idade, aí eu comecei a ler, aí você lia pessoas falando assim, não, mas você tem que conhecer as línguas originais. Aí eu falei, então vou estudar hebraico, vou estudar grego. Aí fui procurar onde dava aula de hebraico, morava em Brasília nessa época, voltando mais para trás um pouquinho. Descobri uma sinagoga que o rabino Michel dava aula de hebraico. Aí eu falei, me inscrevi lá e pegava um ônibus, 1 ou 2 que tinha que chegar lá, gastava quase 1 hora para chegar, mais 1 hora para voltar para casa. Aí comecei a aprender o hebraico, aí me animei, aí comecei a ler a Bíblia em hebraico, aí eu falei, agora vamos pro grego, aí comecei a ler o grego. E aí foi, e daí foi, então fiz seminário, depois fiz mestrado já fiz aqui nos Estados Unidos, depois doutorado, então a gente foi levando, foi assim num certo fluxo natural, né? Uhum. Daquilo que começou lá, bem no iniciozinho, foi crescendo e a gente foi desenvolvendo, foi estudando. Eu já fiz essa pergunta antes para as pessoas que falam hebraico. Se você tivesse que colocar em uma régua, em um percentual, quanto diferente é a Bíblia do hebraico, o conteúdo, a essência, para a Bíblia que a gente lê hoje? Essa é uma pergunta complicada, porque quando você sabe uma língua original, vou usar o exemplo como a língua inglesa. Então você sabe português, você sabe inglês. Se você consegue ler em inglês, é preferível você ler o livro em inglês do que a tradução para o português. Sim. Porque não que a tradução para o português não vai me deixar entender o que o livro está querendo dizer. Mas eu vou pegar algumas nuances que eu não teria na tradução. Então, por isso que eu disse que a pergunta é um pouquinho complicada, e tem um ditado italiano que os italianos dizem traduttore, traditore. Quer dizer, tradutore é o tradutor. Traditore significa traidor. Então, tradutor igual traidor. Por que eles falam isso? Porque normalmente quando você vai traduzir, aí o que já começa a acontecer? Algumas coisas
Agora vamos jogar para um texto mais distante de nós, no sentido de tempo e espaço. Então imagina um texto do Antigo Testamento que foi escrito há 3.000 anos atrás. Sim. Ou um texto do Novo Testamento que foi escrito há quase 2.000 anos atrás. Então podem existir palavras ali que, de repente, a tradução, não que a tradução está incorreta, mas às vezes o sentido não é exatamente como às vezes se pensa hoje. Dando um exemplo. Vou usar um exemplo do inglês de novo. Então, quando você pega a língua inglesa, a palavra nice. Você usa nice, e qual o sentido que a gente tem para a palavra nice? Algo agradável, né? Legal. You are a nice person. Você é uma pessoa legal, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa agradável. Mas a palavra nice, quando começou a usar no inglês, ela significava algo tipo você é um tolo, você é um abestalhado. E com o tempo mudou para ser uma você coisa... é muito nice, Newton. Aí depende agora o sentido que Qual você vai século usar, que você né? está querendo dizer? Qual Eu não, esse eu vou plead the fifth aqui, né? Então, às vezes você vê, nós estamos falando de uma língua contemporânea, diferença do século XIX para o século XX, XXI. Agora imagina um texto de 2.000 anos. Então tem palavras que às vezes estão perdidas. Tem palavras que às vezes você só encontra naquele texto. Sim. E você não encontra às vezes em nenhum outro lugar. Então como traduzir? Aí a tentativa é feita como? Através da conclusão contextual. Essa palavra deve significar isso então. Entendeu? Então, por isso que tradução, obviamente, eu não sou contra traduções, óbvio. Eu tenho as minhas versões em português, em inglês, espanhol, italiano, francês, que eu levo, beleza, porque eu gosto de comparar, às vezes, como até outras línguas traduzem, às vezes, o mesmo texto. Mas, sem dúvida alguma, quando eu vou preparar uma aula, vou preparar uma mensagem, um estudo, aí eu leio em primeiro lugar de novo o mesmo texto na língua original. Se ele está em hebraico, eu vou ler em hebraico. Se ele está em grego, eu vou ler em grego. Aí a minha percepção inicial do texto que está escrito nas línguas originais, aí eu começo a comparar como diferentes traduções podem ter traduzido aquele mesmo texto. E aí a gente começa a perceber que às vezes pode haver variações na tradução. Não estou falando nem de variação no sentido interpretativo. Estou falando contextual, né? Apesar de quase toda tradução é uma interpretação, mas guardando as devidas proporções. Então esse que é o ponto. Eu creio que devemos partir do princípio onde está a fonte original. Dela a gente vai tentar entender. E daí a gente começa a lançar a mão de outras possibilidades, como traduções, de repente um dicionário daquela língua mesmo, para adicionar algo mais, entendeu? Então é assim. Então dizer que o texto traduzido está muito distante do original, eu não diria isso. Eu creio que não. Seria esticar demais essa corda. Mas se você pergunta, mas tem coisas que quando você lê no original tem uma percepção diferente de quando lê na tradução? Sim. Isso existe. Você diria que seria o mesmo? Porque às vezes eu já vi vários pastores ler a mesma coisa e interpretar. Na verdade, se 10 pastores ou 10 pessoas lerem um verso da Bíblia, 10 deles vão ter uma interpretação diferente. Aí você usou uma palavra, que é interpretação. Sim. E interpretação, ela já se torna algo mais polêmico, porque qual o princípio hermenêutico, interpretativo que a pessoa usa? Porque quando a gente, só para jogar grosso modo assim, quando você fala de interpretação bíblica ou hermenêutica bíblica, você tem pelo menos 4 tipos de interpretação de um texto. Uma delas é a chamada interpretação literal. O que é a interpretação literal? É tentar entender o que o texto está dizendo literalmente. Então, por exemplo, se você lê um texto do Antigo Testamento que fala não se deve comer carne de tal animal. O que isso significa? Não se deve comer a carne daquele animal. Pronto, você interpretou o texto. É uma interpretação literal. Mas tem interpretação que às vezes ela pode ser o intérprete, ele olha e busca no texto uma interpretação chamada, por exemplo, moral. Não comer a carne desse animal não significa simplesmente, literalmente, não comer a carne do animal, mas ele pode ter uma mensagem de cunho, por incrível que pareça, moral. Ele está dizendo, por que não pode comer a carne do animal X? Porque ele é considerado impuro. Então, moralmente, esse texto significaria não se misture e compartilhe coisas com pessoas que são impuras, imorais.
E depende do contexto, da onde aquele povo estava, do que é... Aí que eu estou falando de intérprete, né? Como o intérprete se aproxima do texto. Às vezes você tem, por exemplo, outra interpretação que é chamada de interpretação alegórica. Quando você pega... E Paulo usa, aí já que você... Né, vamos falar um pouco também, como você mencionou antes. Por exemplo, Paulo pega... Assim, ele mesmo diz que é uma alegoria. Quando ele pega a história de Sara, Isaac, Agar e Ismael. Está lá no capítulo 4 de Gálatas. Então, quando você pega a história lá no capítulo 4, então ele vai contar a história de como Sara e Agar tiveram um problema, e esse aí Paulo diz, mas isso na realidade foi escrito como uma alegoria. Ou seja, o significado do texto para Paulo nesse momento não é um significado literal. Que Sara e Agar tiveram um problema de ciúmes por causa dos filhos. Essa seria a interpretação literal. Uhum. Elas tiveram um problema ali por causa dos filhos. Mas Paulo diz, não, isso aí foi escrito alegoricamente para falar da situação presente das igrejas na Galácia. Qual era a situação presente? Paulo anunciou na Galácia o evangelho como essa forma que a gente conhece muito, se popularizou principalmente e se enfatizou muito no meio mais protestante evangélico, que é baseado na fé. E já Paulo estabeleceu várias igrejas na região da Galácia, que a Galácia não é uma cidade, não é uma província, é uma região. E aí depois que Paulo ele era uma espécie de implantador de igrejas. Ele não ficava. Ele implantava, formava rapidamente alguém ali e ia embora. Por isso que depois ele tinha que escrever carta, porque sempre ia dar problema. Sempre ia dar problema. E um dos problemas a gente detecta é justamente esse aos Gálatas. Que depois que ele foi embora, veio um grupo de cristãos de origem judaica, né, que chegaram na Galácia e disseram, olha, Paulo não é um apóstolo de fato. Porque já começa que Paulo perseguia os cristãos. Ele nos perseguia. E ele não andou com Jesus. Ele não andou com Jesus. E o evangelho que ele ensinou para vocês é metade. Não está completo. Tem um erro. Qual é o erro? Vocês têm que se circuncidar. Porque a lógica deles, não é esse o nome nem que Paulo dá e nem que está na Bíblia, né? Mas a gente os identifica como cristãos judaizantes. E a gente sabe, pelo texto de Gálatas, que eles vieram de Jerusalém, da igreja em Jerusalém. Então é para onde cria algumas já perguntas, né? Então quer dizer que a igreja em Jerusalém tinha essa percepção, né, de que tem que ser circuncidados? Sim, porque era uma igreja de judeus e a circuncisão é natural para eles. Bom, mas aí Paulo, então, falando tudo isso para entender o que é a interpretação alegórica. Paulo disse que o texto de Sara e Agar foi escrito alegoricamente para falar desse momento atual, que é assim como Ismael perseguia Isaac, agora esses judaizantes são os mesmos, são o Ismael e vocês são Isaac, que estão sendo perseguidos. Então ele diz, então alegoricamente o texto fala sobre isso. Então você vê que até a própria Bíblia lança mão, né? O apóstolo Paulo fala aos Coríntios também, essas coisas foram escritas para exemplo para nós. Quer dizer, então ele joga de novo uma força muito grande na alegoria, né? E uma quarta e última forma de interpretação que eu poderia citar, para simplificar, é chamada muitas vezes de anagógica. O que é a interpretação anagógica? É quando você olha para o texto e sempre procura entender o que ele está falando para o tempo futuro. Seja futuro no sentido escrever... meio próximo do alegórico, mas ele se aproximaria mais de uma tendência assim, de dizer como isso afeta a vida hoje, mas escrito lá atrás. Ou como esse texto aqui que fala sobre algo... se você vai, por exemplo, lá no Antigo Testamento, aí vou usar o exemplo, você pega lá, não coma certo tipo de carne de certos animais. Ele pode dizer, olha, isso aí já pode estar apontando anagogicamente para que o futuro... não compartilhar com a impureza do mundo, porque senão você, na vinda de Cristo, vai ficar de fora. Por exemplo. Entendeu? Então, aí você fala, poxa, mas como é que faz então?
Essa era a minha próxima pergunta. Qual que seria o discernimento para nós hoje em dia de pegarmos certos textos, porque você falou entendemos o contexto daquilo que estava sendo dito para um certo grupo de pessoas, numa certa época lá para trás. Interpretação. Interpretar. Mas aí buscamos, né, lições para poder aplicarmos na nossa vida hoje em dia. Mas sempre tem aquele texto, não, mas espera aí, isso aqui estava dito para esse povo lá, não é para hoje em dia. Como que a gente navega essa diferença que sempre tem, que isso você tem que cumprir, isso aqui era contextual para uma certa época? Eu tenho um princípio, certo? O primeiro deles é realmente tentar fazer uma interpretação exegética. O que é exegese? Exegese vem do grego que... Eu já aprendi umas 10 palavras novas aqui hoje. Exegese simplesmente significaria extrair algo. Extrair. Né? Porque é de ex, que é de extrair, ex-presidente, você extrai. Então você vai para o texto e procura extrair o que o texto está dizendo, e eu creio que a princípio não que não se aplique, não se faça aplicações, mas eu creio que deveria começar então por uma forma quase que literal mesmo, a exegese. Não é o que eu entendo que o texto está querendo dizer, é o que o texto está dizendo. Certo? Então seria uma exegese, que é extrair. Mas as pessoas gostam muito de uma outra palavra que é sua parecida, que é exegeses. Em vez de ex, é ei. É exegeses. Você troca o x pelo i. Faz toda a diferença, porque essa ex em grego é extrair e ei em grego é agregar. Colocar para dentro. Como talvez em inglês seria draw out, draw in. Okay? Então, puxar do texto, exegese. Empurrar para o texto, exegese. E a exegese é o quê? É o que eu entendo que esse texto está querendo dizer. É o que eu entendi. E esse entendimento é assim, muitas vezes, e principalmente nas igrejas, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu sinto de Deus que é isso. Mas às vezes a interpretação é totalmente dela. Muitas vezes não tem nada a ver com o que o texto realmente está dizendo, mas ela disse, então ela não extraiu do texto, ela colocou dentro do texto a sua perspectiva, a sua visão. Eu vi um pastor falar que isso é narcisgese. Depende também, aí já não é um termo técnico, mas eu entendi o que ele quis dizer. É meio que a Bíblia às vezes é complicada porque tem muita gente que fala do gospel da prosperidade, mas eu também falo que tem gente que usa o gospel da miséria também, que é tudo de ruim que acontece é justificável, porque a Bíblia é assim, o pobre vai pro céu, o rico não vai. Então tem várias coisas que a gente tira, vários bordões que a Bíblia acaba criando e gerando, que as pessoas começam a usar para justificar certas coisas. Mas esse tipo de interpretação literária que você falou, às vezes é complicado, porque eu vou jogar uma no senhor aqui e eu quero ouvir o que o senhor vai responder. Não me pergunta onde que tá? Eu sei que tá na Bíblia, eu não sou bom em lugar, mas você tá lá tá em um dos livros, uma das cartas paulinas. Fala que a mulher dentro da igreja deve ficar calada e que ela não deve estar em posições de liderança dentro da igreja. Você fez uma conjunção de textos que estão dentro das cartas paulinas. Exato. 1 aos Coríntios e 2 Timóteo. Se nós fazermos uma interpretação literária, é muito simples. Não devia ter pastoras, só pastores. Mas hoje nós vemos várias pastoras por aí. Então, como que a gente interpreta isso, então? Realmente você jogou uma coisa agora para dar uma complicada aqui. Toma a bomba aí. Toma a bomba, desarma aí. O fio é vermelho ou verde que corta, né? Aí tem um outro problema que você acabou trazendo sem perceber, que é o que a gente chama de manuscritos. O que são manuscritos? Eu tô agora falando do Novo Testamento. Manuscrito é todo o texto do Novo Testamento que foi escrito manualmente. Ou seja, então, antes da impressão, os textos eram, em essência, manualmente, manuscritos. Nós não temos nenhum original. Não existe um original. Por exemplo, Paulo escreveu aos Gálatas. Cadê o original que Paulo escreveu? Não existe, já virou poeira. O texto. Sim. Né? Não o texto, né? Eu acho que expressei mal. O texto está vivo até hoje. Mas virou poeira aquele manuscrito, aquele papel. Aquele papiro. Que era o material usado, já virou poeira. Na realidade, na época de Paulo, os cristãos não usavam o couro, que é o pergaminho. O pergaminho só vai aparecer em manuscritos mais do século IV.
Uau. Antes do século IV... Eu achava que o pergaminho era antes ainda. Não, o pergaminho é depois. Uau. O pergaminho, ele vem, os cristãos começam a usar mais o pergaminho começa a ficar mais em moda, porque ele é um material mais resistente, então aguenta o tempo. Então, o que acontece? Aí vem o ponto dos manuscritos. Os manuscritos mais antigos e os originais, vamos partir dos originais, eles foram escritos em papiro. E papiro, como a gente sabe, é um material muito fácil de ser frágil, né? Ser destruído, né? Decomposto. É um material orgânico, mas fácil, né? De planta do Nilo, corta lá, cria aquelas páginas. Aí o que acontece? Eu vou usar o exemplo que você falou sobre as mulheres. Se podem ou não podem falar. Quando você pega os manuscritos mais antigos que existem, de 1 aos Coríntios, capítulo 14, que é onde aparece essa questão, não existem esses 2 versículos. Eles não existem, eles não estão lá. Não estão. Dos mais antigos que existem. Manuscritos que vieram um pouco depois, e o copista, o escriba que fez aquela cópia de Coríntios, ele colocou com uma nota de rodapé. Manuscritos posteriores, esses versículos às vezes aparecem no que seria o final do capítulo. Que naquela época não era dividido em capítulos, né? Mas o que seria para a gente localizar mais ou menos do que seria o final do capítulo 14. E só manuscritos mais posteriores é que colocaram esses 2 versos no meio do texto. Então aí cria-se uma polêmica. Por isso que eu falei, sem você querer, talvez você abriu uma... Eu não sei se a bomba foi só acionada ou... Não, mas melhorou. Mas o ponto é esse. Então você tem um problema aí, aí você agora cria o quê? Então, a seguinte questão. Como fazer com isso? O que fazer com isso? Alguns dizem assim, bom, se não fazem parte dos manuscritos mais antigos, qual é a conclusão que a maioria chega? Uma conclusão quase que óbvia. Quanto mais antigo o manuscrito, mais próximo do original, já que nós não temos nenhum original. E outra coisa que é importante, não só ser um manuscrito que seja mais antigo, mas será que nós temos outras cópias que não foram produzidas no mesmo local e que também falam semelhante? Então, por isso que você vai ver hoje muitas pessoas que criticam a NVI, né? NIV. Porque é uma Bíblia que tira versículos que estão na Bíblia, né? Eles retiraram. O ponto é que a NVI, ou NIV, eles usam os manuscritos mais antigos. E quando você vai para os manuscritos mais antigos, vários versículos realmente não existem lá. Não estão lá. Então eles preferem fazer o quê? Tirá-los. Eu já ia perguntar qual era a melhor versão. Normalmente eu uso a NVI, então... Não, mas ela não existe uma versão que é... Na minha concepção, não existe uma versão que é ruim. Mas você não pode se basear somente em uma. Eu acho que todas elas têm o seu valor. Todas elas são válidas. Até mesmo a King James? Até mesmo a King James, obviamente, porque a King James o que se aproxima da King James para nós em português é a versão Almeida. Que é a mais antiga. Os manuscritos que a King James e, no caso, a Almeida usam, são os manuscritos mais recentes que existem, porque a maioria deles estavam em pergaminho. Mas o King James, ele removeu muita coisa, tem muita polêmica em volta do que ele autorizava a não colocar lá. Então, sim, se a gente for entrar... não dá para talvez entrar em todos os detalhes. Exato, aí, né? É meio complicado. Mas voltando aqui para não divagarmos muito também... Vai ficar muita polêmica. É muita pergunta, pouco tempo. Vou fazer 3 partes com o seu, pastor. Não, mas o ponto que eu quero dizer aqui, essencial, é o seguinte. Tá, mas o que fazer então, se eu sei que nos manuscritos mais antigos não tinham esse versículo? Mas, eventualmente, o que aconteceu, o que chegou até nós hoje, tem. Aí vem uma pergunta que muitos fazem, que obviamente os que são
a favor de que aquele texto exista. Ele é a favor de que... Vamos supor que ele fosse... Eu sou terminantemente contra o ministério feminino. Então, não, esse texto... Não está nos mais antigos. Mas se Deus permitiu que está aí, é porque isso tem que ser. Aí, então, se é o texto... Porque aí o que acontece... Veja como é complicado o negócio. Então, o ponto agora já não está mais no original ou no mais próximo ao original. É como ele finalmente chegou até mim. É no conveniente. Eu não sei se eu poderia chamar de conveniente. Porque eu entendo que muitas vezes quando a pessoa fala isso, ela não está sendo simplesmente subjetiva para puxar a brasa para a sua sardinha. Sim. Eu creio que o que ele está querendo dizer é o seguinte. Mesmo que Paulo não tenha escrito originalmente isso, ou se foi escrito no original que se perdeu, e que esse original é que apareceu para não ser para o outro lado. É muita conjectura. Mas possivelmente ele não escreveu mesmo. E existem até razões para eu fazer essa afirmação no exemplo específico que você falou, usando a própria carta de Coríntios. Eu, pessoalmente, creio que Paulo não escreveu esses 2 versos. Que eles, por causa das evidências de manuscritos, os mais antigos não têm, e porque ele vai de encontro ao que está sendo dito no contexto. Ele é contrário. Porque presta atenção numa coisa. No capítulo 11, Paulo diz assim: quando o homem orar ou profetizar em público, faça assim, assim, assim. Quando a mulher orar ou profetizar em público, faça assim, assim, assim. Está no capítulo 11. Aí no capítulo 14 ele diz, eu proíbo que as mulheres falem. Peraí, mas ela podia falar ou não pode? O que mudou do capítulo 11 para o 14? Que ela podia lá, mas aqui já não pode mais no mesmo livro? Porque... então aí eu pessoalmente creio que não faz parte do original mesmo. Mas a pergunta que muitos fazem, já fizeram obviamente essa pergunta para mim, tá, mas se é assim que chegou até nós, não é o que Deus queria que fosse? E Paulo não escreveu, mas é a intenção de Deus, por isso acrescentou esses versos aí. Ok. Aí você... O grande problema que tem é que cada uma dessas coisas cria uma outra pergunta. É por isso que eu lembro que dentro do seminário, cara, tinha gente que pulava fora porque pensava assim, não, tá mexendo com a minha fé, eu preciso sair fora. É porque aí existe um outro problema, né? A gente tá conversando, né? Não tá dando aula, né? Você lembra quando eu dava aula lá, né? Sim, tava desviando o assunto. Opa, não é aqui. Aqui a gente tá conversando, então dá pra ir abrindo os atalhos, né? Não é uma coisa tão sistemática. Mas é um problema que muitos têm, mas não tá fugindo tanto, mas talvez um adendozinho, que é a fé da pessoa. Quando você fala fé da pessoa, então você está falando de uma subjetividade. Uhum. E muitas vezes a fé pessoal, por incrível que pareça, a fé que alguém tem sobre algo, coisas, é que se torna o seu Deus. Se isso for removido, para ela acabou Deus. Porque toda a experiência e entendimento de Deus e das coisas de Deus está na sua fé. Se essa fé é combatida, é contraposta, ou coloca algo que você puxa, que era como quase que uma das bases de sustentação, aí as pessoas dizem, não, aí já vai para o extremo, então não tem nada certo, então está tudo atrapalhado. É tudo interpretativo. Tudo interpretativo. Acho que esse é um dos grandes argumentos de ateus, né? De questionar assim, a validade da Bíblia pelo fato de depender tanto de homens falhos ao longo do tempo, né? De fazer traduções e esses manuscritos e tudo isso mais. Uhum. Qual que seria a posição do senhor com um argumento como esse? Esse questionamento assim, da integridade dos textos. Se a gente for falar sobre integridade de texto, então aí tem uma coisa que é também muito interessante, já voltando ainda para a questão dos manuscritos. Uhum. Nenhuma literatura do mundo antigo tem mais manuscritos do que o Novo Testamento. O Novo Testamento, que já foram encontrados até hoje, 5.400 manuscritos. Mas quando a gente fala de 5.400 manuscritos, o mais antigo, que eles datam por volta do ano, se a minha memória não está muito falha,
por volta a primeira metade do século II, 130 e alguma coisa, 140 alguma coisa. Eu não vou dar a data aqui agora exatamente, porque eu não tenho a exatidão que eles dizem. Mas como ela é aproximada, então ninguém tem certeza, não tem lá um carimbo dizendo que foi feito no ano tal, né? Mas tem as técnicas que quem trabalha com manuscritos para dizer, isso aqui pelo material, pelo estilo de letra, onde foi encontrado, nós julgamos que deve ser dessa data. Então esse manuscrito, o mais antigo que existe, é um fragmento do tamanho de um cartão de crédito e você conta como um manuscrito. Cabe na palma da sua mão. É um fragmento do Evangelho de João. É o mais antigo que existe. Então você conta como um. Até ter manuscritos que são o Novo Testamento inteiro, como a gente tem no formato de hoje. Então tudo isso é manuscrito. E quanto mais manuscritos existem, você tem 2 pontos. Número 1, atesta a relevância. Porque para ter tantos manuscritos, e fora os que desapareceram. Então os que você conhece são 5.400. Mas, ao mesmo tempo, eles geram questionamentos. Por quê? Porque existem muitas variações dentro dos manuscritos. Mas isso e não é uma defesa apologética. Se você até pegar um professor, mesmo que ele seja ateu, mas que dê aula sobre literatura antiga e se debruça sobre, por exemplo, textos do Novo Testamento, eu já tive essa experiência com professores que são ateus ou agnósticos, mas que conhecem o texto do Novo Testamento. E diz, não, existem milhares de variações textuais, mas todos têm que concordar com uma coisa. A maioria dessas divergências ou variações textuais são, às vezes, tipo assim, tinha uma letra A, o cara repetiu o A 2 vezes, o copista. Dá um exemplo simples assim. Às vezes, tinha uma palavra aqui, por alguma razão, de repente, ele pulou. Okay? Ou, às vezes, uma variação pequena de uma coisa que até a maioria, então, dos estudiosos de textos da antiguidade, mesmo que sejam, como eu disse, agnósticos ou ateus, reconhecem uma coisa. A essência da mensagem do Novo Testamento não é alterada. Ela não é alterada. Então, isso é importante também ser enfatizado. Essa concordância, né? Não vamos chamar assim, necessariamente concordância, mas o que mostra é que, então, mesmo que hajam muitas variações, aquilo que é essencial não é comprometido. Como texto, porque para o agnóstico e para o ateu ele não está querendo dizer, então eu creio que é verdade o texto. Ele está dizendo, existe uma integridade textual. E essa integridade textual não é comprometida. Então, agora, essas variações aí, voltamos para o exemplo de 1 Coríntios, capítulo 14. Nos manuscritos mais antigos não tem que a mulher não pode falar. Nos outros, depois que está no meio do texto. Mas se você para pensar, assim... Eu sei que é polêmico, né, a questão. Mas se você para pensar, não é algo que acabaria por destruir a fé cristã, porque isso não está no manuscrito, não foi Paulo que escreveu originalmente. Talvez mudaria, sim, a perspectiva sobre o tema, mas não destruiria a fé cristã. Não foi Paulo que escreveu, então acabou a fé cristã. Não, porque a fé cristã, e talvez aqui agora é que vai ser uma afirmação que pode parecer simples, mas talvez problemática, como a pessoa ouve e entende o que eu vou dizer. Porque a fé cristã, essencialmente, não é uma fé baseada no livro. Ela não é racional. Não é isso que eu estou dizendo, não é que ela não é racional. Eu estou dizendo que a fé genuinamente cristã ela é baseada não em livro, mas em pessoa. É em Cristo. Os livros, por exemplo, e aí qual um princípio que eu aplico? A fé, para mim, tem que estar baseada em Cristo. É verdade, eu não estou falando aqui de um subjetivismo, ou como eu entendo Cristo, uma coisa quase que meio gnóstica, né, assim, etérea. Não é isso que eu estou dizendo. Obviamente, nós temos uma referência para vermos sobre Cristo, que no caso são os evangelhos. Então, eu creio que o ponto de partida para qualquer interpretação bíblica tem que partir de Cristo. Como nós percebemos que Cristo trata esse tema? Ou como ele trataria, mesmo que não tratou diretamente, mas baseado no que a gente vê no contexto. Eu creio que é uma hermenêutica, aí sim é uma hermenêutica cristã, ou uma hermenêutica cristocêntrica. Não cristã, mas cristocêntrica, que todas são interpretações cristãs. Mas a cristocêntrica é aquela que diz assim,
O que Cristo disse sobre isso? O que Jesus ensinou sobre isso? Como ele trataria esse tema? Aí, a partir daí, você lança a interpretação sobre os outros textos. Entendeu? Agora eu sei que aqui tem uma polêmica, né? Que alguém pode começar a querer dizer, mas esse aqui foi o que Cristo me falou. Então, mas falou como, né? Falou mas vem no ponto que ela vai pecar, ela vai acabar indo para o inferno, porque ela não tem conhecimento. Porque Jesus mesmo fala isso, que as pessoas, meus filhos perecem por falta de conhecimento. Então, no final das contas, não é só uma interpretação. Para você ter uma interpretação cristã, você tem que entender o que é ser cristão. Não, com certeza. Mas eu creio que ele tem que partir da fé em Cristo, centralizada em Cristo. E através de Cristo, a gente tentar entender o que os textos estão dizendo. Porque uma das essências da fé cristã, de modo geral, é entender, por exemplo, o Antigo Testamento à luz de Cristo. Você pega o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus está cheio de passagens. Porque assim para o que foi escrito, como está escrito. Ok, aí o Evangelho de Mateus diz assim, por exemplo, sei lá, vem à memória agora. Jesus, quando criança, foi levado para o Egito por causa da perseguição de Herodes. Aí depois ele volta do Egito e ao invés de ir para Belém, ele vai para Galileia. Aí o autor do Evangelho de Mateus, diz assim, isto foi para que se cumprisse a seguinte palavra, do Egito chamei a meu filho. Aí ele faz uma citação de um texto de Oséias, do profeta Oséias. Esse é um texto do profeta Oséias. Do Egito chamei a meu filho. Aí você vai e lê o contexto original de Oséias. O filho que ele chamou do Egito é o povo de Israel. Mas no Evangelho de Mateus, Cristo personifica o povo de Deus. Então ele entende que esse texto falava da misericórdia de Deus em tirar o povo da escravidão no Egito, mas já apontava para o Messias, para Cristo. Entendeu? Então, por que eu usei esse exemplo também? Para mostrar que a interpretação cristocêntrica, ela parte de Cristo. Como Cristo é visto, como Cristo é compreendido através desses textos. E aí, então, eu creio que você terá a possibilidade de fazer, então, uma aplicação melhor da interpretação bíblica. Entende o ponto? Sim. A pergunta que eu queria fazer, baseado nessa afirmação que o senhor fez, é que, considerando agora pastores, nós temos pastores com perfis diferentes. Uma das coisas que sempre chamou atenção pelas suas pregações é que elas sempre me edificavam, mas parecia uma aula. Porque eu acho que é de praxe seu que você sempre lia um texto, entregava um contexto histórico, pra gente, quase que colocava a gente naquele momento para entender o que estava acontecendo, e aí você ia e entregava a mensagem. Então eu creio que você sempre trabalhou com essa lente cristocêntrica para entregar para a igreja uma interpretação baseada em Cristo. E eu creio que hoje talvez isso não é a norma, que às vezes as pessoas colocam a sua própria lente e aí entregam para a igreja uma interpretação própria daquele texto. Aí você está dizendo aquilo que eu falei agora há pouco. A diferença entre exegese e exegese. Mas aí a minha pergunta não seria a obrigação do pastor sempre entregar um texto, entregar uma mensagem baseada esse foco cristocêntrico e não o que ele tem que lançar em cima daquele texto? Ou antropocêntrico, né? Exato. Ou egocêntrico. Exatamente. Olha, eu não quero legislar sobre outros, né? Mas eu creio que é a norma que eu aplico para mim. Eu não consigo fazer uma mensagem, um estudo, uma aula, como eu falei já lá atrás, em que eu vá primeiro ao texto original, né, a língua original, tentar entender ali dentro daquele contexto, porque ao compreender o contexto textual, aí eu posso começar também a lançar mão de outras ferramentas que são muito importantes, que muitas pessoas não usam, que é não necessariamente comentários bíblicos, porque comentário bíblico é uma interpretação de alguém que escreveu o livro, mas ler mais livros sobre o que é o contexto histórico. Aí você lança a mão de outros tipos de literatura que fala sobre o período clássico, como aqueles termos, como aquelas coisas eram entendidas. Aí você começa, ao lançar a mão de tudo isso, você cria, eu creio que cria essa ponte com o passado, que é o texto.
e como ele está escrito. Tentar entendê-lo ali. Depois que eu entendo ali, então como a gente pode aplicar isso para hoje? Porque, afinal de contas, nós cremos que as Escrituras, a palavra de Deus, não é somente uma obra literária do passado, ela tem uma mensagem para hoje. Sim. Mas como que uma mensagem de 2.000, 3.000 anos atrás pode ter relevância, significado, significância para os dias de hoje? Aí é onde a nossa missão é de dar exegese, de extrair do texto a mensagem e lançar uma aplicação que seja algo edificante e que não seja simplesmente a mera intenção de propagar o que eu creio, que é exegese, né? Eu vou ler aqui o texto, o que eu entendi. Isso se tornou muito famoso, assim, eu não vou dizer talvez famoso, mas popularizado, porque é uma tendência de interpretação a partir da pós-modernidade. Um pensador francês que até acho muito interessante os livros dele, ele chama Roland Barthes. Roland Barthes, ele usou uma frase assim uma vez interessante. Ele disse que o livro, o texto escrito, é a morte do autor. Como assim? Não é o nascimento do autor quando ele escreve? Para Roland Barthes, o texto escrito é a morte do autor. O que ele quer dizer com isso? Que a partir do momento que você escreveu, você publicou, outros vão ler. E outros vão dizer o que eles entendem do que você escreveu, que talvez não tenha nada a ver com o que você escreveu. E olha que ele nem estava falando de interpretação bíblica. Mas é muito perigoso, e a gente foca muito em falar sobre isso, e você vê que já foram 40 minutos só falando dessa parte, porque hoje, com a internet, você tem vários líderes espirituais que não são necessariamente o seu ou o meu líder espiritual, mas são líderes espirituais no contexto geral, que jogam mensagens na internet e são cortes de 30, 40 segundos de uma parte específica, de uma coisa específica, de um contexto específico, com a lente daquela pessoa, com a interpretação daquela pessoa. Não é uma verdade absoluta. É a verdade talvez para ele, como você disse, com olhos de fé, aquela pessoa interpretou aquele texto daquela maneira. E às vezes as pessoas ficam até conflitas, porque hoje eu acredito que o acesso à informação nos deixou mais burro. Você sabe por quê? Pegando uma deixa de você falou, e eu concordo com você. Porque o problema é que talvez a facilidade de você ter acesso, também essa facilidade, se você não souber usar, ela vai, ao invés de ajudar, atrapalhar. Na época que eu era adolescente, que eu citei um exemplo rapidinho, quando eu comecei a estudar hebraico, eu não tinha aula online, eu tinha que deslocar 40 minutos, 1 hora de ônibus para ir, 1 hora para voltar, 2 ônibus, não era um só direto, você parava em um lugar, e depois eu tinha que ir para a biblioteca, eu tinha que cavar, eu tinha que ir atrás. Aí você diz, então era melhor naquela época? Não, eu acho fantástico hoje a internet, o Google e as ferramentas, acho fantástico. Mas por quê? Porque aí agora eu tenho um universo realmente aberto. Só que ao mesmo tempo, o que acontece? Se eu não sei usar uma ferramenta, eu consequentemente posso trazer danos ao invés de consertar algo. Eu não sou eletricista. Se dá um problema numa tomada lá na minha casa, eu não vou abrir aquela tomada. Eu não vou abrir. Tem gente que fala, gente, mas isso é simples. Simples, mas não para mim. Eu não sou eletricista. De repente eu penso que é um fio assim. É porque esse fio tá solto. Eu vou e ligo ele no lugar errado, dá um curto-circuito. Eu fiquei, usando até um exemplo, brincando aí, eu fiquei quase 4 meses com um banheiro lá em casa sem luz. Porque não acendia a luz. Eu falei, o que está acontecendo? Tentei todo jeito. Chamei o eletricista. O eletricista foi, levou as maquininhas, mexeu, mediu tudo. Aí ele pegou e falou assim, então é porque talvez tem algum fio que quebrou, soltou aí no meio, não sei o que e tal. Aí eu vou voltar outro dia com outro equipamento, não sei o que. Ele voltou o segundo dia. Aí no segundo dia que ele voltou, ele pegou, foi seguindo, ele foi lá no basement, né? Lá embaixo. Tinha uma tomada lá que tinha aquele disjuntorzinho que desliga quando dá uma carga, pá, ele desliga. Aí aquela tomada estava conectando com tudo. Quando ela desligou lá embaixo, descolocou lá em cima. Aí eu paguei $250 para ele ligar o interruptor para mim. Alguém dizia, poxa, mas por que você não fez? Mas eu ia ficar 5 anos e não ia saber que era aquilo. Então, isso aplica-se para tudo. Tem muita gente que vai para o Google, que vai para a internet, só que ele não sabe usar a ferramenta.
Ele não sabe filtrar, ele não sabe... E aí é um problema. Não, as pessoas hoje estão confusas sobre o gênero, Tudo. confusas sobre quem As pessoas são. estão confusas. Você não precisa de colocar o quê? Exato. Só estão confusas. Não sabe porque Qualquer tema. é tanta informação. É informação e nada é uma verdade absoluta, eu acredito. Não, e outro problema. E hoje a gente tem uma questão mais problemática que não é só de informação. É de desinformação intencional. Yes. Com certeza. E o incrível é que quanto mais maluca a desinformação, mais ela se propaga. Eu trabalho na área financeira, pastor. E assim, quanto mais... faz 10 anos que eu tô nesse mundo. E quanto mais eu aprendia, mais eu via que todo o sistema, ele é feito para te deixar ignorante sobre como finanças funcionam, para você se tornar mais vítima do processo. E aí eu falei assim, nossa, cara, vai ser muito fácil. Eu vou sair lá fora, vou educar a comunidade, vou educar as pessoas sobre como o sistema tá ferrando as pessoas, e as pessoas vão ver, porque é óbvio, é racional, a matemática é única. Mas não, a pessoa fica tão presa dentro daquela realidade, porque não, mas espera aí, mas todo mundo tá fazendo. Todo mundo tá fazendo, então você que tá errado, não sou eu. Ele tá vendo, ele tá vendo que tá tendo resultado comum, resultado popular, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo quebrado, todo mundo sofrendo. Todo mundo vivendo... 87% das pessoas, pastor, trabalham em um lugar onde eles estão infelizes. Isso é fato. 87%. Eles não querem... Eles sabem, eles odeiam o que tem, mas não fazem nada para mudar. Mas eles não têm coragem de sair daquela realidade porque todo mundo, entre aspas, está fazendo. E eu acredito que hoje é muito assim, tem uma minoria que é muito barulhenta. São uma minoria que controla a mídia. Então você começa a ver certas coisas que são grotescas, certas coisas que eu falo, vamos dizer que a gente conseguisse ir para trás 50 anos. Eu fico imaginando meu avô vendo uma pessoa vestida de cachorro falando, não, eu sou cachorro. Tipo, meu avô ia achar que era uma comédia, né? É uma brincadeira. Mas você sabe de uma coisa? Mas aí hoje você tem que falar assim, não, cara, isso é real na mente da pessoa. Eu posso pegar uma parte aí? Eu não acho que o mundo mudou tanto assim, não. Eu acho que o que mudou é o acesso a saber e ver essas coisas. Mas é isso. Eu acho que as pessoas hoje não conseguem ver. Aí o que acontece? O comum, que a gente tem que entender a diferença entre ser comum e ser normal. Então parece ser comum porque você vê muito, porque como eu falei, é uma pequena minoria que é muito barulhenta, que toma conta das mídias sociais, toma conta da mídia, dos filmes, de tudo, controla a visão mundial. Então, se a gente não tem esse discernimento, e aí é difícil, como você falou, tem que saber usar as informações, usar as ferramentas para ter esse discernimento do que é certo e o que é errado, para você entender que, não, isso aqui é comum, pode ser até comum, mas não é normal. Então, porque o mundo, a gente sabe, da Bíblia não há nada mais novo, a gente aprendeu isso com o pastor Isaías, não há nada mais novo que a heresia antiga. Exatamente. Então, nós vemos isso dentro da Bíblia, que esse tipo de coisa acontece há milênios, mas... Antigamente eu acredito que era mais difícil das pessoas turbarem a visão porque não tinha tanto acesso à informação. Então você lia a Bíblia, tá ali. Eu acho que o problema, tocando ainda nessa questão aí, não é nem acesso à informação. É informação seletiva com uma grande dose de desinformação. O que são as redes sociais, as mídias sociais como o Facebook? Um dia lá aparece algo lá no meu story, né? No story, como é que chama? Feed. No feed, ok, ali. Aparece ali. Aí se eu li aquilo por alguns segundos a mais, eu só não passei, eu parei. Pronto, os algoritmos já entenderam, ele tem interesse nesse negócio. Porque senão ele não teria parado aí. Porque você parou alguns segundos, você não ficou lá 2, 3 minutos. Talvez você ficou 20, 30 segundos. Isso já não me interessa. Mas você foi. Daqui a pouco começa a aparecer um monte de coisas da mesma coisa. De outros. Mas é a mesma coisa. Por quê? Porque aí ele vai te forçando a... Não, então se é isso que você quer, então toma mais, toma mais, toma mais. Aí o que acontece nas redes sociais, então, nas mídias como essa? Aí a pessoa começa a viver dentro da sua bolha. Aí toda a informação que ela tem vem dali. Que já se tornou seletivo, ele só vê aquilo. Ele já não consegue ver outra coisa, ele só vê aquilo. E é cada vez informando mais, e jogando mais. E junto com as informações, mais desinformação. E aí vira essa confusão. Esse que é o problema. E se torna uma verdade para aquela pessoa, porque, todo mundo
Tá fazendo, porque é só o que ele vê. Exatamente. E se trouxemos isso para um contexto assim, da nossa fé e da nossa vida cristã. Parte disso, assim, da nossa vivência na igreja, por exemplo. Você é exposto, digamos assim, cada um tem sua igreja, você congrega, tem o seu pastor. O seu pastor te entrega a sua mensagem. Mas creio eu que todo crente deveria ser responsável pelo seu próprio relacionamento com Cristo, buscando conhecimento por si próprio. Com certeza. Então, você pode buscar seminários, como fizemos, e buscar, né, conhecimento em outros lugares. A conclusão que eu gostaria de chegar é assim, para uma pessoa buscar esse conhecimento por conta própria, para ela chegar nessa verdade que a Bíblia tem para nós. O pastor Elias, o meu pastor, ele tem um estilo de pregação. E ele me edifica. Eu tenho a pregação do pastor Zevart, que é um pouco mais didática, que me dá mais aquela base contextual. Então, assim, a minha pergunta para o senhor seria, qual que seria o seu prescription para uma pessoa buscando ter esse alicerce para que ela não seja influenciada pelas misinformation aí pelo mundo? Eu creio que boa parte que você falou aí, eu entendo e concordo, que é o seguinte. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter intenção e interesse de crescer. Se ela não tiver, só vai ficar exposta a essas coisas e nunca vai crescer. E, sem dúvida alguma, começar a pesquisar, começar a ler. E eu creio que ter alguém que possa ajudar, que tenha experiência e conhecimento, é fundamental. Porque eu não creio que o papel do professor, do pastor, acabou. Ele existe. Só que nós temos uma tendência hoje, no mundo atual, em que é muito mais fácil eu acreditar no que o meu primo, que é eletricista, fala sobre um assunto que ele não domina, porque foi meu primo que me falou. Do que eu ouvir o camarada, não. Porque antes era assim, olha, o cara foi formado em Harvard, com doutorado não sei do que. Opa, então vamos ouvir o que o cara tem pra falar. Hoje, se você fala isso pra muitos, então já não quero mais ouvir. É justamente, ficou o contrário. Quanto mais credenciais a pessoa tem, menos relevância parece que ela tem no contexto geral. Porque ele tá falando, tá contrário que o meu primo, que é eletricista, que entende de eletricidade, mas talvez não entende daquele assunto. Mas ele me mandou uma postagem que tá aqui escrito. Então não é de qualquer um, é de quem você percebe que tem conhecimento e que não está usando o conhecimento para causa própria. Que é outra coisa importante. Não está usando o conhecimento para causa própria. Ele está usando o conhecimento e compartilhando o conhecimento para que outras pessoas também possam ter. É compartilhar. Né? E está aceito a ser confrontado. Ninguém cresce se não é confrontado. Não existe crescimento sem confrontação. Porque a confrontação é a que gera realmente, sim, dúvidas, perguntas. E as dúvidas e as perguntas, quando elas são feitas com honestidade, elas tendem a nos fazer crescer. Isso foi o que eu aprendi com o senhor no seminário, porque eu lembro que tinha muitas pessoas que, pelo fato das vezes a gente estar se aprofundando num texto e questionar certas convicções que nós tínhamos, as pessoas, ao invés de se aproximarem, quererem saber, pensarem assim, não, mas eu não posso questionar a Bíblia. Mas não é questionar a Bíblia, né? Eu não digo questionar assim, se é verdade ou não, mas questionar do ponto de ter perguntas, lançar perguntas. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção, desculpa cortar, mas eu creio que é importante fazer esse aporte aqui, é o seguinte, é que não é questionar o texto bíblico. A pessoa não quer que seja questionado o que ela crê sobre o texto bíblico. Yeah. São duas coisas diferentes, muitas vezes. O que o texto bíblico diz e o que eu creio sobre o texto bíblico podem ser duas coisas diferentes. E o que a maioria das pessoas não quer é o que elas já creem seja confrontado. Yes. Elas não querem isso. Porque se você confronta uma determinada crença que a pessoa tem, usando um texto bíblico, mas ela vai rejeitar. Porque não é o que ela já crê naquele texto. Por causa do quê? Porque a maioria das pessoas não fazem exegese, mas exegese. Elas vão e introspectam para o texto. Entendeu? Elas jogam para o texto. Então eu entendo que é isso. E aí, quando você confronta isso, de alguma forma, a pessoa dá um pulo. Fala, não, mas o problema dela não é que nós não estávamos ali para combater o texto bíblico, mas estava justamente com o texto bíblico confrontar crenças. Mas eu acredito que é uma tendência do ser humano, né? Porque, por exemplo, toda vez que a gente vai
falar sobre alguma coisa, a gente vai trazer a nossa perspectiva daquele momento que nós estamos agora. Nem sempre, e isso é treino, eu acredito que o senhor é um cara que estudou muito tempo para fazer. Eu acho que tem hermenêutica e me ajuda com outro. Homilética. Homilética, né? Homilética é para mensagem. Exato. Então, a homilética, por exemplo, é difícil para quem não estuda e não aprende. Por quê? Quando você lê um texto da Bíblia e você está explicando para um grupo de pessoas, geralmente você vê muitas pessoas trazendo coisas que eles viveram e como eles aplicaram aquilo da Bíblia naquele momento. Então é muito mais sobre o momento que aquela pessoa está vivendo agora, que ele vai usar a Bíblia para interpretar. Cara, então, aí, olha, na Bíblia fala isso e eu apliquei isso na minha vida. O que o senhor está falando de quando a gente começa a sentar e fazer um estudo com a visão de drone, onde você não está dentro do texto mais, você está analisando o texto dentro do ambiente que foi filmado, que foi escrito, onde aconteceu, quando aconteceu, qual era o conflito que estava acontecendo na sociedade naquele momento, quais eram os personagens e o estado emocional de cada personagem, aí que o negócio fica mais a fundo. Uhum. Isso acontece. Empresários, por exemplo. Empresários, às vezes, eu faço consultoria de empresas e eles vêm com problemas para mim. Eu falo, olha, primeiramente, você pode ter certeza que o problema está embaixo do seu nariz, você não consegue ver. Uhum. Geralmente, 90% dos problemas que você tem está embaixo do seu nariz, você só não consegue ver porque você está muito envolvido emocionalmente ou está ali dentro. Por isso que empresas bilionárias contratam consultores para entrar dentro da empresa deles, porque eles não têm um envolvimento emocional, eles não estão dentro do problema, eles vêm com uma perspectiva de fora para tentar entender. Uhum. Eu acredito que quando nós estamos interpretando a Bíblia, quando a gente está lendo, e eu posso falar por experiência própria, porque eu estou passando por esse momento onde eu leio a Bíblia, eu interpreto a Bíblia da minha forma, mas eu preciso de ter autoridades espirituais que tenham uma visão de drone sobre como eu estou interpretando a Bíblia baseado na realidade que eu estou vivendo hoje. Porque o Vitor de 3 anos atrás, lendo os mesmos textos a interpretação que eu tinha de certos textos 3 anos atrás e hoje, com a vivência que eu tenho, já é diferente. Sim, com certeza, porque a interpretação sempre é carregada de contexto sociocultural. Isso não tem como ser diferente. Por exemplo, por mais que nós tentemos aproximar do que realmente o texto está dizendo, mas há uma grande chance, eu acho que talvez seja a maior das chances, de que por mais que nós nos aproximemos ali, entendi o contexto histórico, entendi o contexto cultural, entendi o contexto bíblico, entendi tudo isso, mas há uma grande chance mesmo de que o meu entendimento hoje de quem leu o texto pela primeira vez não seja o mesmo. Porque a experiência sociocultural dele é diferente da minha. E é muito difícil eu me separar disso. Por quê? Porque está em mim, entendeu? Por isso que uma das dificuldades que a gente tem em interpretação é quando chegar num texto, não tentar convencer que o texto está dizendo o que eu quero dizer, entendeu? Muitas vezes eu chego em momentos assim, quando a gente estava dando aula, alguma coisa que é questionada, que fala, olha, eu vou te dizer o que eu entendo que o texto está dizendo. Agora, se você fala, mas não é o que nós aplicamos hoje em dia, aí é uma outra história. É uma outra história. Por que que a gente seleciona certas partes que nós concordamos e outras não concordamos mais? A gente fala, por exemplo, as escrituras, a máxima evangélica, né? As escrituras são a palavra de Deus. E eu acho que se você perguntar numa igreja, alguém aqui não crê que as escrituras são a palavra de Deus? Não, a palavra de Deus. De onde começa a palavra de Deus? Gênesis capítulo 1. Onde acaba, escrituralmente falando, onde acaba a palavra de Deus? Apocalipse. Então é de Gênesis a Apocalipse? É. Mas não aplica tudo que está ali, não. Não. Você começa a selecionar. Tem coisa que você enfatiza porque é o que você vê como experiência para você. Tem outros que você simplesmente ignora e rejeita. Se a gente volta lá na questão da mulher falar ou não falar na igreja. Se você pode aproximar, olha, textualmente, contextualmente, manuscritos, aí você pode chegar numa conclusão. Aí fica a seu critério saber perguntar o seguinte, eu vou aplicar o que então? E é nisso que Deus é tão misericordioso que ele mandou seu próprio filho para salvar a gente, porque senão pastor, se dependesse da gente... Senão tava no sal, não tinha como não tinha jeito. E pastor, esse último bloco, eu ouço muito, as pessoas me perguntam e às vezes eu não sei como responder, porque às vezes até eu fico confuso nesse quesito. Jesus nos deu uma definição, né?
quando perguntaram para ele como devia orar. Entra no seu quarto, fecha sua porta e tal, conversa. Mas isso às vezes fica meio confuso para quem tá começando, para quem está talvez recém-convertido, ou pensa em, antes de converter, assim, ter uma experiência com Deus, conversar. Como nós devemos orar? Eu ouço muitos... Hoje eu escuto muito desses palestrantes famosos, falando, Pablo Marçal, Paulo Vieira e tal, e eles falam de oração do poder, aí você tá lá, você tem que gritar, aí você tem que fazer... Então, até onde é religiosidade, até onde é verdade? Qual a sua opinião sobre isso? Você tem a resposta na sua pergunta. Como devemos orar? Do jeito que Jesus ensinou. Do jeito que Jesus ensinou. Eu não disse que a nossa fé, eu creio, interpretativamente falando, não tem que ser cristocêntrica. Então, o que Jesus ensinou a orar? Como ele ensinou a orar? Por que é orar? Por que oração? Né? Então, a gente tem grandes possibilidades de entender isso buscando nos evangelhos, na palavra de Jesus. Né? Então, exatamente, você puxou o ponto que quando ele fala a respeito disso, olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que querem mostrar para os outros que oram. Ninguém precisa saber de que você ora. Mas se eu não mostrar para eles que eu estou orando, eles vão achar que eu não sou espiritual. Então você está querendo mostrar. Então já tem um problema que está precisando de orar mais mesmo. Ninguém precisa saber se eu oro ou não oro, se eu orei 1 minuto ou orei 2 horas. Já é um dos pontos. Jesus disse, entra para o teu aposento, e a palavra ali no grego significaria quase como que o seu quarto de dispensa, onde você guarda umas coisinhas ali, que ninguém vai esperar que você vai estar ali, naquele momento. Não é nem no seu quarto reservado. É num local que talvez ninguém esperava que você estivesse lá. Porque ninguém vai saber que você está ali e muito menos que você está orando. Então já parte daí. Porque a oração, aí sim, é uma experiência pessoal da pessoa com Deus. Essa é uma experiência. E essa experiência que cada um tem que ter. Ao invés de ouvir Pablo Marçal, ouvir Roosevelt, ouvir qualquer outro, ouça de Deus. E como é que a gente ouve de Deus? Oração. E como é que a gente aprende a orar? Olhando como Jesus ensinou a orar. E, obviamente, também crescendo no conhecimento geral das Escrituras. Então, isso é muito importante. Então, uma das coisas sobre a oração que Jesus fala é isso. A oração não é você escolher as palavras apropriadas para dizer em público para que as pessoas digam que você ora e ora bonito. Isso é oração hipócrita. A oração que Jesus ensinou foi essa. Você vai lá para o recôndito que ninguém vai saber que você está lá. E em secreto, fale com Deus. E Deus em secreto vai falar com você, em outras palavras. Entendeu? Mais uma deixa na pergunta dele, pastor, que eu creio que não seja só uma dificuldade para recém-convertidos, mas para muitas pessoas que às vezes frequentam a igreja por muito tempo, mas realmente não tem aquele relacionamento com Cristo, né? De ter esse tempo de oração e tudo mais. E um dos pontos que você levantou foi se aprofundar na palavra. Então, na sua perspectiva, qual que seria o seu modo de ver para uma pessoa que, às vezes, no momento se encontra com um conhecimento bem raso da Bíblia e gostaria de se aprofundar para aprender mais lendo a palavra? Qual que seria a sua sugestão de onde começar? Quais livros priorizar? Qual que seria o seu ponto de vista nisso? Bom, eu acho que você já sabe a minha resposta. Fala pra gente aí. Para mim tem que partir dos evangelhos. Para mim tem que partir dos evangelhos. Foi de lá então que você tirou a ideia de me passar. Porque, como eu disse, se os evangelhos são a nossa fonte cristocêntrica, então tem que partir deles para que eu seja moldado com a lente de Cristo. Aí, terminando os evangelhos, a gente vai parar? Dependendo dos evangelhos, fica à vontade. Porque aí depois eu acho que aplicaria uma frase parafraseando Agostinho, né? Quando ele disse assim, ame a Deus, depois ame o que você quiser. Ou seja, porque se você amar a Deus, você vai saber o que amar também, não é? É a mesma coisa. Então, perceba os evangelhos Cristo. Depois tente entender o que você quiser. Se você parte de Cristo, se a sua referência é Cristo, se a fé é Cristo, porque, olha, não me entendam mal. Às vezes eu vou em alguns lugares que me chamam para pregar,
Não estou fazendo uma crítica negativa do local em si, mas às vezes eu fico meio assustado. Porque eu me sinto muito mais numa sinagoga do que numa igreja. Os exemplos são Moisés, os exemplos são Davi, os exemplos são Salomão, e quase não se fala de Cristo. Fala, poxa, eu não estou dizendo que Moisés não tem o valor, que Davi não tem valor, que Josué... Não é isso que eu estou dizendo. Mas acontece que a minha referência de fé não é Moisés. A minha referência de fé não é Davi. A minha referência de fé é Jesus. E às vezes você vai... Mas por quê? Não entendo. Porque para mim tem que ser Cristo. Se eu vim em um local que eu chamo de igreja, a referência é Cristo. São os seus ensinos, são suas obras, a sua crucificação. Isso é que tem que ser a essência do que rola, mas a maioria não, você vai... Então por isso que eu te disse, então parte por onde? Pelos evangelhos, e depois o que você quiser. Porque se você partir de Cristo, então você vai começar a entender as outras coisas a partir de Cristo. E aí você pode fazer um entendimento de qualquer assunto bíblico, que é a maneira como eu me aproximo quando eu vou para o texto original, hebraico, grego, beleza, li lá, tentei entender, etc. Entendi, captei. Aí agora vem o quê? Mas eu vou trazer isso não só como uma aula de contexto histórico antigo. Qual a aplicação? Aí a aplicação você pode ter certeza. Eu vou vou ter Cristo como a base da aplicação. Entendeu? Então, para mim, é isso aí. É o conselho que eu daria. Ótimo. Se é válido. Com certeza é válido, pastor. A gente com certeza aprendeu muito. Sempre que a gente está falando da Bíblia, é uma conversa gostosa, uma conversa que flui. A gente poderia ficar aqui por 2, 3 horas. Eu podia trazer mais polêmicas, mas por hoje eu acho que já é o suficiente. Já desarmou a bomba, já. Desarmou? Não, eu acho que ele deixou alarmado ainda, cara. Ele deixou alarmado. Eu vou até dizer uma coisa que da gente encerrar mesmo. Eu acho que ficou uma bombinha meio armada aí de qualquer maneira mesmo quando eu falei de manuscritos. Com certeza, foi. Vamos ter que fazer o parte 2. Faz o parte 2. Porque eu ainda fiz uma afirmação categórica, né? Sobre o texto de Coríntios, que eu afirmei categoricamente que não creio que Paulo escreveu originalmente. Então isso aí, a bomba tá armada ainda. Se vocês quiserem a parte 2 para saber um pouco mais sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo. Pastor, como que eles fazem para encontrar você? Rapaz, bom, eu não sou muito de divulgação minha, mas... eu tô lá no Instagram, tô lá no Facebook. Então, ótimo. Se escrever meu nome, Rosevart, eu acho bem improvável encontrar outro que não seja eu, porque esse nome é quase que único. Bem único. Rosevart Souza. Vai achar. Acho que vai ser meio difícil encontrar outro que não seja esse aqui. Não sei se é a melhor descoberta, mas vai achar lá. E para finalizar, pastor, a gente sempre tem uma pergunta que te desafia um pouco a talvez pensar um pouquinho e refletir sobre a sua caminhada até aqui. O senhor tinha quantos anos quando veio para a América? Bom, eu já vim, com certeza já era adulto, vim para pastorear uma igreja que me convidou, né, para vir pastorear. Eu vim para isso. Uma igreja portuguesa em Fall River, em 95. Eu estou aqui nos Estados Unidos desde 95. A convite dessa igreja. Foi a primeira igreja que eu pastoreei aqui. Então eu cheguei aqui, eu ainda era já adulto, mas novo, né? Novo. Eu tinha 27 anos de idade. Se você pudesse voltar, imagina que tem uma máquina do tempo, se você pudesse voltar lá atrás e dar um conselho para aquele Rosevart de 27 anos, o que o senhor falaria para ele? Rapaz, é muita coisa. Você só tem 1 minuto. Não, eu digo assim que eu diria pra ele, né? Seria muita coisa aqui agora. Nem vou me arriscar a falar muito, que uma já vai ser complicado. Mas com certeza eu diria assim, olha, por que você não olhou mais as coisas com uma perspectiva mais misericordiosa? Porque muitas vezes, quando nós temos esse afã, essa vontade de fazer a coisa, às vezes nós passamos por cima de coisas e às vezes, infelizmente, de pessoas. Eu não estou dizendo que eu era uma pessoa cruel, não é nada disso, mas eu creio que em algumas circunstâncias, em alguns momentos, eu deveria ter sido mais misericordioso. Por uma questão simples, né? Os misericordiosos alcançarão misericórdia, disse Jesus. Então eu acho que isso aí seria uma coisa que eu talvez não brigaria ou lutaria muito por certas coisas
que depois você vê eram totalmente secundárias. E de repente você criou alguma animosidade sem necessidade. Entendeu? Uau. Deep. Pessoal, não deixem de curtir, comentar, se inscrever no canal. Segue lá a página do Pastor Rosevart. Rosevart Souza. Rosevart Souza. Enche ele de mensagens. Se você tem perguntas polêmicas, manda lá. Pode perguntar. Manda aqui também na caixinha de sugestões. E nós vamos... Garanto pra você que se tiver perguntas boas, a gente faz uma parte 2. Opa, Grande com abraço, certeza. pessoal. Um abraço para todos. Pastor, Alegria. grande prazer. Prazer é meu.